Que bom que você está aí mais uma vez para nos acompanhar. Eu fico feliz porque você, ao nos acompanhar, me faz acreditar de que nós podemos continuar sonhando, acreditando, de que nós temos pessoas que têm esse desejo de aprender um pouco mais. Eu sei que nós temos uma audiência de muitas pessoas que são empreendedoras, uma audiência de pessoas que não são empreendedoras, de repente têm o seu emprego fixo, mas gostam de histórias. Eu sou apaixonado por histórias. As histórias, elas nos fascinam, elas nos provocam, isso é muito gostoso. O nosso programa Inteligência Empresarial tem como objetivo estimular pessoas que querem sonhar e realizar, e também para você que gosta de histórias, para você que gosta de aprender, você tira lições para a sua vida prática. Não necessariamente que você queira ter uma empresa, não necessariamente que você queira ser um empreendedor, mas você que gosta de se alimentar de informações e tirar lições para a sua vida. Então, eu convido você a ficar conosco. Nós vamos estar juntos aí por 30 minutos, mas eu tenho certeza que serão 30 minutos de investimento para você. Porque nesses 30 minutos nós vamos aprender algumas coisinhas, principalmente de superação, principalmente aquele desejo de querer realizar. Porque hoje eu estou com uma amiga que ela é de uma área que as mulheres gostam muito. Ela é uma empresária da beleza. Estou falando para você da minha querida amiga Kellen. Tudo bem, Kellen? Tudo ótimo. Bom tê-la conosco. Obrigada pelo convite. E eu quero convidar você. Vem conosco que nós vamos fazer algumas perguntas e conhecer um pouquinho da vida dessa nossa querida empresária da área da beleza. E você andou assistindo meu programa, eu sei que você assiste nosso programa. Sim. Então, você deve saber a pergunta que eu vou te fazer. Eu estava fazendo um processo seletivo um dia desses, e aí tem algumas perguntas que são comuns no processo seletivo, né? Você Sim. já fez processo seletivo, você já entrevistou algumas pessoas, que eu conheço um pouco da sua história. E aí foi interessante que era a primeira entrevista daquela moça. E aí, quando eu estava chegando no final, a gente fez várias perguntas e tal. Eu tento fugir do tradicional, mas aí de vez em quando nós usamos as perguntas comuns, né? Uhum. E aí eu falei pra ela, tá, não tinha muito o que perguntar, ela nunca tinha feito nada na vida, né? Quem nunca trabalhou é mais difícil. Sim. Aí eu falei pra ela, então, minha jovem, o que você me diz para que eu possa te contratar? Uma das razões para estar te contratando. Aí ela falou assim, olha só, essa pergunta eu ensaiei, Ah, eu treinei. bonitinha. Eu achei tão engraçado fofa. a sinceridade dela, né? Sim. Que ela andou vendo perguntas que caem em processo seletivo. Então você pode até ter ensaiado, que a minha pergunta, a primeira, eu sempre faço para os empresários, empreendedores. A gente lembra lá de Isaac Newton, talvez não tenha acontecido, né? Caiu a maçã na cabeça e uau, teve um insight. Eu costumo dizer que todos nós temos um momento na vida que a gente tem um insight e nós decidimos tomar algumas decisões importantes. Quando foi que você decidiu que você seria empreendedora, Kelly? Então, não tem um momento que isso... a gente espera que primeiro caia a maçã para depois você tomar atitude. Na verdade, a vida foi conduzindo de uma forma e quando eu vi, eu já estava lá, né? Assim, o que eu percebo é que foram várias sementinhas plantadas, né, ao longo da minha vida. Então, o meu pai, ele era autônomo e ele trabalhava com aplicação de sinteco e também fazia várias outras coisas. Então, a gente fazia filmagens em casamentos, em eventos de igreja, fazíamos projeção de filmes, porque antes não era todo mundo que tinha um telão, né? Sim. Então, desde sempre eu vi meu pai sempre empreender e tínhamos vários terrenos. O que sustentava a nossa casa sempre foi a raspagem de taco, mas as outras coisas agregavam. E depois ele foi para a parte de lotação. E eu, como adoro pessoas, estava lá ajudando ele. Achava o máximo aquilo. Você era cobradora? Sim. Eu tinha uns 13 anos na época. E acordava às 5 e pouquinho da manhã e a gente ia junto trabalhar e eu fazia com ele até o horário do colégio, né? Ele me deixava em casa, almoçava e ia para a escola. E nunca tive salário em casa, a gente não tinha isso de tipo, eu trabalho para tanto. Nós tínhamos a nossa casa, né? E eu achava que eu era rica, porque o meu pai, na nossa simplicidade, a gente sempre teve tudo que a gente quis. Depois eu descobri que não era rica, mas a gente foi criada de uma forma muito, vocês têm o melhor. E eu Sim. sempre acreditei nisso, né? Que a gente tinha o melhor.
E meu pai ajudava muita gente da família, ele gerava muito emprego, então o pessoal vinha do interior e ficava lá em casa, ele dava Então, ali o pensava que primeiro... vocês tinham uma grande empresa, Eu até achava, empregava. imagina, você crescer, né, vendo ali, então, eu não conhecia, digamos assim, o mundo fora daquilo, né? Então eu cresci acreditando que aquilo realmente era o melhor, porque era o que meus pais diziam. Sim. Mas você tinha uma... A riqueza, ela pode ser categorizada de formas diferentes. Vocês tinham uma riqueza, né? Sim, Vocês tinham uma sim. riqueza, isso é legal. O que hoje a gente entende como riqueza, né? Que a gente vê, enfim, diversas coisas. A gente não tinha, hoje eu sei que não. Mas eu cresci achando que eu era mega rica, né? Por ver o meu pai, ele dava férias pra gente ir pro interior e as nossas primas iam juntas. Enfim, meu pai a gente tem uma casa no interior, então... Sempre tivemos 2 carros, o primeiro telefone do bairro era o nosso, então ia todo mundo lá em casa para usar, então foram coisinhas... Você era rica. Eu acho que eu era, então, né? E a gente sempre teve, a gente tinha um cômodo em casa que era uma despensa enorme, então tinha sacos de arroz e de comida, enfim, a gente tinha uma prosperidade, né? E eu cresci acreditando realmente nisso. Sim, mas olha, você falou de telefone, eu lembro que eu trabalhei muitos anos no Bradesco e uma parte da minha rescisão foi para comprar uma linha telefônica. Então acho que era isso mesmo. E assim, ficou como uma das primeiras linhas do bairro por muitos anos. Então lá em casa era como se fosse o telefone da cidade, né, da região, assim, as pessoas iam em casa, quando chegava a conta, minha mãe separava tudo de quem era, né, enfim. Então, a gente cresceu, eu cresci realmente com esse sentimento de que nós realmente tínhamos muito mais do que as outras pessoas tinham, né? Sim. E que a gente era realmente privilegiado. E isso ele sendo empreendedor. Isso. E assim, ele tinha um leque, né? Porque ele raspava taco, fazia filmagens. E assim, naquela época câmeras eram muito caras, né? Sim. Hoje o povo filma até com celular, né? Mas era um ramo até difícil você conseguir toda a aparelhagem, todos os equipamentos. E você fazia o que na filmagem? Eu sempre fui muito proativa. E eu acho que meus pais fizeram a gente ser assim, né? Então, acho que o que os pais plantam, quem tem filho, né? O que vocês plantam no filho é o que realmente fica. Então, e eu enxergo muito isso em mim hoje, da plantação dos meus pais, né? Eu fazia tudo. Então, a gente filmava, a gente ficava de assistente dele, trabalhava lá com aquele... o pontinho, headphone, né? Isso, headphone. E daí ele ficava, filha, filma mais pra cá, mais pra lá, preciso de ajuda, vou desligar sua câmera, vai no carro e pega tal coisa. Então sempre fui muito proativa. Isso. E a minha irmã também trabalhava, enfim, todo mundo sempre foi muito ajudador. Então a gente tem até uma foto do meu irmão super pequenininho atrás do meu pai com o cabo, né? Um cabo enorme segurando. E porque então em casa nós sempre fomos muito ajudadores. Ninguém nunca teve salário. Hoje em dia, né, as crianças fazem as coisas que tem que dar salário. E eu penso, nunca trabalhei por nada, não. Era por tudo que a gente já tinha, né? Até era divertido, né? Sim. E chorava em todos os casamentos, né? Nossa, porque se é pra se emocionar, eu sou essa pessoa. Então eu filmava, minha irmã falava, pelo amor de Deus, hoje você não chora. E tô eu lá filmando, nunca vi a pessoa na vida, eu achava o máximo o casamento. Que muita emoção mesmo. Lindo. E então veio eu acredito que foram essas sementes que foram plantadas, mas eu achava o máximo, achava incrível as mulheres que trabalhavam de salto, de social, então assim, eu queria trabalhar em escritório. E daí eu fui pro Rotary Club, fiz vários cursos que tinha lá na época da adolescência, né? No CEPRO, em Cotia, na Grande Viana. Fui lá, fiz vários cursos. Primeiro que eu queria era lá o que tinha de Word, Excel, secretariado, digitação, que era o que tinha, né? Pra gente aprender. Você queria ser secretária. Isso. E trabalhar na área administrativa. Foi o meu primeiro emprego. Trabalhei na Unifesp, num curso de pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E todos os meus trabalhos foram por indicação. Então... é sempre o QI, né? Sim. Mas é muito legal porque as pessoas confiam em mim a ponto de me indicar para os lugares, né? Então eu vejo isso como uma coisa super positiva, né? Se indica é que acredita. Exatamente. E daí eu fui trabalhar lá. Também lá eu fazia já 2 turnos, então já entrei, já peguei 2 turnos para fazer, ficava à noite na secretaria. E sempre muito proativa, então se a gente mudava de lugar, eu desmontava os móveis, porque lá em casa somos 4 filhos. O último é menino. Então as mulheres tinham que pôr a mão na massa. Isso, e eu sou daqui pinta, daqui desmonta, eu sou a que faz, você né? na escadinha... Eu sou a segunda. Você é a segunda. Isso.
Só que a diferença para minha irmã mais nova é de 7 anos, então demorou um tempo, né, para ela vir. Então eu fiquei como assistente do meu pai por muito tempo, né? Até meu irmão vir para ser nosso estagiário oficial para ir na padaria, ficou ali eu por bastante tempo. É você que assumia essa área. Isso. Mas isso, na adolescência, seu pai estava com perua, tal. Acho que era muito engraçado, né? Nossa, fazia amizade com todo mundo, eu achava o máximo. Mas tem que gostar de gente, né? Sim. Tem que gostar de pessoas. É. Isso aí. E você acha que já gosta um pouquinho, Ah, né? eu adoro. Minha mãe sempre falou que eu ia na padaria, vou chamar minha amiga, você nasceu grudada. E eu falo, mãe, eu devia ter tido uma irmã gêmea, porque eu realmente amo fazer coisas juntas. Nunca gostei de fazer nada sozinha. Sim. Né? E eu acho que o empreendedorismo, ele é muito solitário. Então, isso é uma coisa que eu nunca... O meu pai sempre plantou isso, mas eu sempre fugi. Então, eu fui para o escritório, fui lá, realizei meu sonho, trabalhei no escritório como auxiliar administrativa, né? Meu primeiro emprego. De lá, eu via que para eu crescer dentro da empresa, eu tinha que ir para a área da saúde. E de todas as áreas, de fisioterapeuta, nutricionista, que tinha lá, os que eu achava assim, mais incríveis eram os educadores físicos. Todas animadas, e pra cima. Gente, é a melhor Exatamente. área. Daí eu olhava a fisioterapia, o pessoal todo engomadinho, daí eu, isso daí não é muito meu, não. Nutricionista também não, sempre comi de tudo, nunca engordei, então não tem muito a acrescentar para a vida das pessoas. Mas educação física era uma coisa que eu me identificava com as pessoas. Sim. E eles mesmos me indicavam, as professoras falavam, você tem todo o perfil e tal. E aí eu fiz isso, né? Fui para a área da educação física, me formei. Você se graduou em educação física. Fiz pós em educação física escolar. E não atuei na área escolar, né? Mas tenho aí o título de pós-graduada. Que a gente, né? Ninguém tira. Ninguém tira, tá lá conquistadinho. Mas fui para a área da aquática. Comecei estagiando, nunca tinha aprendi natação na faculdade, não sabia nada. Mas fui convidada para trabalhar como estagiária, entrei, assim que eu me formei fui promovida, trabalhei como assistente de coordenação num clube em Osasco. Mas você dava aula? Eu dava aula e ajudava ali na coordenação da equipe, porque a minha coordenadora ela não ficava no lugar, né? Ela era uma coordenadora que coordenava vários lugares, então eu era responsável pelo estabelecimento, digamos assim, né? Pela parte da equipe e tal. A gente era terceirizado dentro do clube. E daí, por sair sempre resolver as coisas, e graças a Deus sempre tive chefes que me deram autonomia, né? A gente não tinha muito recurso para fazer festas, então eu ia atrás de parceiros na região. Então conseguia patrocínio. Esse do comércio estava Te vira nega, vendas. né? Eu sempre fui, posso fazer o evento? Pode, mas a gente tem tanto de recurso, tá bom, eu vou atrás. Fazer evento, você tem 100 reais. Isso. E daí eu ia atrás de parceiros, a gente fechava ali grandes, né, coisas e então isso já tinha muito de mim, né? Eu vi uma possibilidade e daí já se transformava numa coisa grande, né? Sim, você vê que isso vem do seu berço, né? Sim. De não ter recurso e ter que fazer dinheiro, né? E de proatividade, né? Então meu pai sempre foi assim, poxa, preciso fazer tal coisa. Não tem... Ele sempre foi o que fez a coisa sem ter a coisa, né? Então a gente precisava inventar ali uma peça na hora, ele inventava. Então essa criatividade para resolver os problemas sempre foi muito ali junto com ele, né? Você teve um mentor Sim. fantástico, né? Sim. E a minha mãe ali sempre no filha vai dar certo. Filha vai dar certo. A minha mãe sempre foi essa pessoa que sempre confiou em mim, sempre apoiou e estando ali junto comigo, né? Até porque, assim, pelo que você está falando do seu pai, ele precisava ter alguém que o incentivasse, sim, né? Sim. Eu costumo dizer que casamento é uma sociedade, né? Se você casa com alguém que não acredita nos teus sonhos, dificilmente você vai conseguir deslanchar, né? Exatamente. E daí você percebe que algumas pessoas têm um mega potencial e daí ela tem um parceiro que não coloca ela pra cima. Isso é tão triste, né? E eu olho às vezes para as pessoas e falo, caracas. Dá vontade de falar, arranjou outra. Poxa, né? Mas isso eu sei, a gente nunca ganha, a gente nunca compete mas realmente tem alguns casos que a gente fala, poxa, tem um futuro, poderia ter um futuro tão brilhante se tivesse alguém que a apoiasse. Porque o pai que tá vendo isso, porque pelo seu pai ele precisava ter alguém assim, Sim, né? Nós vamos dar uma pausa, tá bom. nós vamos ter uma pausa, nós vamos voltar daqui a pouco. E para você que ainda não casou, já tem uma dica, hein? Case com alguém que acredita nos teus sonhos. Você que já casou e a pessoa não acredita nos teus sonhos, pede para assistir o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta.
tradicional comida de boteco com aquele tempero caseiro especial você encontra no Bahia Bar em Embu das Artes. Pratos deliciosos em um ambiente familiar e agradável. Escolhido por todos como o melhor para o café, almoço ou lanche da tarde. Venha conferir. Bahia Bar, a melhor comida de boteco em Embu das Artes. Avenida João Batista Medina, 134, no centro. Eu estudo no Colégio Adventista, pois esta é a minha base. A minha educação está aqui, neste lugar, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, seriedade e profissionalismo. Aqui a gente aprende mais sobre Deus, respeito, compromisso, responsabilidade, igualdade e dedicação. Faça já sua matrícula no Colégio Adventista. Beleza, elegância e conforto você encontra na La Torre Calçados. A loja de calçados mais tradicional e querida de todas as clientes oferece opções para todos os estilos, gostos e com as últimas tendências da moda. Com um atendimento super especial e atencioso, a La Torre preza pela beleza, variedade e qualidade dos calçados, aliada a preços incríveis, sendo representante de grandes marcas na região. Você encontra as lojas La Torre em 3 endereços e também nas redes sociais. La Torre Calçados. Valorize seus pés. Estamos voltando, estamos hoje aqui com uma pessoa que no primeiro bloco vocês já viram como ela é, né? Extremamente acelerada, gosta de gente, e nós estamos agora passando pela vida dela. Ela falou um pouquinho sobre o seu mentor e como isso influenciou. E eu quero dizer para você, você que é pai, você que é mãe, se você já nos acompanha, você deve ter visto como os pais, eles têm uma influência tão grande nos filhos. Na semana passada nós entrevistamos aqui nosso amigo Ninho e ele falando de que ele pintava a parede da casa toda e os pais dando corda para isso. Nós já tivemos vários outros que estiveram conosco e como os pais eles podem ajudar demais. Por isso, olha para o teu filho, eu falei semana passada, vou falar para você de novo, olha qual é o superpoder do teu filho, incentiva. E às vezes ele ainda não sabe qual é o superpoder dele, mas ele tem uma ótima comunicação, então incentiva, dá asas para ele. Tá bom? Porque eu tô com alguém aqui que de repente quando você era pequena, você não sabia qual era o seu superpoder. Mas nós já percebemos que você é muito comunicativa, se dá muito bem com gente. Esse é o seu superpoder, né, minha querida? Sim. E aí você estava ali ajudando as pessoas a não morrer afogada. Isso. E super me identifiquei como professora de natação e eu gostava muito de trabalhar com crianças de 3 a 5 anos e também dando aula de hidro. Então eu pirava dando aula de hidro e fazia aula junto do lado de fora. Não era aquela professora que ficava ali, não. Eu matava o pessoal, sabe? E o povo saía feliz e a gente sempre tinha aulas especiais e as crianças também. Sempre amei dar aula de natação para criança. E eu... por me apegar a pessoas, eu sempre tive dificuldade de sair, né? Mas Deus, com todo o jeitinho dele, dá um jeito de dar um empurrão às vezes, né? Pra gente poder sair do lugar. E eu desencadeei uma alergia, na época, super severa, por conta de trabalhar em várias piscinas, eu trabalhei em várias piscinas na mesma época, né? Então, um tratamento de cloro, outra de sal, outra de ozônio. E acabei desencadeando essa alergia de dar pus, de fechar glote, enfim, várias coisas. E aí o meu marido falou, o seu corpo está te expulsando da sua área, né? E como paralelamente a isso, eu trabalhei tanto na área aquática, quanto eu fui trabalhar numa academia de natação, uma academia na parte de recepção. E... lá nessa academia eu entrei como recepcionista, fiquei 2 anos, fui promovida para consultora de vendas e foi aí a minha primeira experiência com vendas, literalmente falando, né? Sim. Porque até então eu não tinha trabalhado nessa área e me enxergaram, né? Então eu sempre tive líderes que me direcionavam também
pro melhor, né? Viam que eu dava o meu melhor, porque eu sempre fui, não para me vangloriar em relação às outras pessoas, mas eu sempre fiz muito certinho e eu sempre quis ser o melhor do que eu podia ser. Você e acabava destacava. isso, em todas as áreas que eu, né, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre consegui ser um destaque por dar o meu melhor, né? Só uma coisa que é importante, a gente sempre tira lições das histórias dos nossos empreendedores. Esse momento, essa alergia, essa doença que surgiu, que poderia ser um momento para te impedir e quem sabe te desanimar, te ajudou. E isso é interessante. Nós estávamos vendo histórias de alguns empreendedores que foram mandados embora e aqui na entrevista falava assim que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido mandado embora. Sim. Mas a sua doença te ajudou. Sim, exatamente. Te ajudou, ela te fez ver um outro, te colocou num lugar onde você pudesse ir para uma outra área que hoje você se sente super bem. Então eu não sei o que você está passando aí, meu querido, não sei o que você está passando, não sei se você foi mandado embora. Até mesmo uma doença, ela pode ser revertida. Nós precisamos, como hoje nós falamos muito, olhar fora da caixinha, né? E de repente ver se não tem uma oportunidade. Você saindo de lá, foi vista, passou agora a ser uma supervisora de vendas. E gostou da área? Então, eu fui para consultora de vendas, né? No primeiro mês eu vendi o dobro do que a maioria da equipe vendia. Nossa. E daí foi muito legal, assim, foi bem incrível. E se tornou uma constante, né? De ter o destaque. A equipe era muito boa. Eram 7 meninas, então teoricamente é fácil você se destacar entre 7 pessoas, né? Quando você, né, dá o seu melhor e tal. Então eu ia de manhã, à tarde eu ia pro clube da aula, que eu fazia isso, né, ao mesmo tempo na época. Depois eu voltava pra academia para bater mais, para superar a meta, né? E eles às vezes brincavam que eu era o fenômeno, que na época era do Ronaldinho, né? Era o fenômeno da academia e tal. Porque eu sempre gostei de dar o meu melhor onde eu estava, né? Sim. E daí depois eu fiquei só com a academia e aí eu fui convidada, me indicaram para fazer uma entrevista para trabalhar como gerente de vendas, né? Como líder de vendas, que era o cargo da minha chefe, mas que lá na empresa que eu estava já há 7 anos não tinha cargo disponível, né? E a gente sabe que o plano de carreira normal é os jogos vorazes, né? Sim. Ou sua chefe morre ou é mandado embora ou você fica sem a promoção, né? Não tinha muito para onde ir. E daí ela mesma me indicou para ir para uma outra academia, uma concorrente, para ser gerente de vendas. E daí eu fui e analisei, eu sou cristã, né? Então sempre busquei o direcionamento em Deus e fui em 2 igrejas diferentes e pelo meu apego a pessoas e dificuldade de tomar decisão, só faltou falar, Kellen Soares de Lima, saia da academia tal e vá para a academia tal. E daí eu falei, se tá comigo, então ok, né? E daí eu fui, não foi o melhor emprego da minha vida, pelo contrário, foram 3 meses horríveis, onde eu aprendi, não foi nada do que eles me prometeram, eles realmente prometeram algumas coisas, quer dizer, todas as coisas e não cumpriram com absolutamente nada, mas eu aprendi muito. Muito. Isso é legal, sempre muito. tirando Sim, lições. sim. As pessoas eram maravilhosas, a ideia da empresa era maravilhosa, mas o dono não tinha o bendito caráter, né? E daí ele não cumpria com absolutamente nada do que difícil. ele... Sim. E como nisso tudo apareceu a área de beleza, de das vendas diretas, né? Dessa academia que eu fiquei por 3 meses, eu fui indicada novamente para ir para uma outra academia, que foi onde a gente se conheceu, Sim. né? E daí eu trabalhei lá como gerente de vendas e lá também eu consegui fazer várias coisas, né? De trazer parceiros e também tinha muita autonomia, né? Então, novamente, né? A dona, a proprietária da academia também me deu toda a autonomia para eu trabalhar, eu ia atrás de várias coisas, montei a equipe do meu jeito. Mantive basicamente o mesmo time, mas eu treinei elas do jeito que eu gostaria que fosse o melhor time, e elas eram maravilhosas, e ali eu me vi profissionalmente realizada. Tenho o cargo que eu quero, tinha um salário bacana, tinha uma equipe maravilhosa, e meu marido foi para lá também trabalhar comigo, né? Eu coordenava vendas e ele coordenava a musculação. E a gente deixou a musculação do melhor jeito que eu já vi uma academia rodar. Então, a gente estava realmente estabilizado financeiramente, profissionalmente. E aí, eu conheci os produtos, né, da empresa que eu trabalho hoje. Por conta das alergias, por mais que eu não desse mais aula, eu desencadeei alergia a diversos produtos. Então, o esmalte, acetona, alimentação. E vira e mexe, o meu rosto ficava
eu fazia assim, sujava até a roupa, craquelava, né? Ficava Sim. com casquinhas e tal. E daí a moça foi lá fazer uma exposição no Dia da Mulher. E ela o nosso trabalho é presentear as pessoas com uma aula de automaquiagem e um spa facial. E daí eu fiz numa sexta-feira de 2013 e quando foi no sábado, a minha pele não tinha mais nada, simplesmente aquela alergia, ela tinha ido embora. E daí eu liguei pra ela, eu falei, olha, eu quero tudo que eu usei. Porque eu sempre trabalhei com público e a imagem, ela é muito importante, né? E trabalhar maquiada pra mim era primordial, desde a aula de natação. Sempre dei aula de natação maquiada. Exatamente. E daí conheci os produtos, então em março de 2013, comecei a utilizar. E quando foi em julho, a minha irmã se cadastrou. E ela se cadastrou porque ela tinha sido mandada embora, né? Ela tinha sido mandada embora e estava ali numa fase de não sabia muito para onde ir. Em 15 dias ela me convenceu de me cadastrar. Por quê? Porque eu já era cliente, já usava os produtos e ela queria me ter como parceira ali, como sócia do Lógico, negócio. quem não queria, né? Uma vendedora nata. E eu não queria vender. Eu falava assim, querida, eu já estou onde eu quero. Eu já sou gerente de vendas numa academia, eu já tenho um salário bem bacana, eu sou pós-graduada em educação física, eu não tenho nada a ver com esse negócio de maquiagem, não. E ela falou assim pra mim, Kel, você nasceu quadrada? Você tem que ir, Você tem você pode aprender. Você tem um histórico de ser polivalente, né? Isso, você precisa, né? Você pode conhecer outras coisas. E daí eu falei, então eu vou consumir com desconto. E daí eu fiz o meu cadastro, fiz um pedido enorme e eu pensava, vou pegar 2, porque se ninguém quiser, eu mesmo uso depois. E assim eu fiz. Só que a nossa imagem muda. Por mais que eu já usasse os produtos, quando você começa a trabalhar com os produtos, você começa a melhorar ainda mais a sua maquiagem, né? A sua imagem, a sua postura. E daí isso foi acontecendo e foi dando super certo. E daí Aí você começou a vender. Comecei a vender. As pessoas falavam, nossa, que a sua pele tá bem, né, tá maravilhosa. Eu, é tal produto que eu vendo. Você tá precisando? Tava procurando alguém. E daí isso começou a gerar. Eu fui trabalhar bastante em empresa, então lá eu tinha um horário flexível, então eu ficava de manhã na academia, ficava à noite e à tarde eu ia para as empresas com a minha irmã. Então conheci muita gente que eu atendo desde aquela época que eu iniciei, várias empresas. Você fidelizou esses clientes. Sim, fidelizei as clientes e foi tomando uma proporção, mas eu nunca, a empresa é muito maravilhosa, né? Mas eu nunca foquei na carreira, porque eu entrei, eu fui colocada nela por acaso, né? Eu acho que quando chegou esse momento de você decidir o seu emprego fixo e você agora ser uma empreendedora da área da beleza, Isso. sem ter um patrão, mas também sem ter também o seu salário fixo, sem 13º, sem férias, que essa é uma decisão difícil, né? Quando eu saí da academia, eu fui trabalhar num sistema de metodologia de ensino de natação. E daí eu viajava o Brasil todo, vendia esse sistema de ensino. No primeiro ano também cheguei, vendi o dobro de quem ficou em segundo lugar, arrasei de vender. Daí eu comecei a perceber que eu poderia decidir seguir por um lado só, né? No segundo ano eu ganhei o Cruzeiro, virei diretora, minha equipe chegou em mais de 50 mulheres, daí eu falei, agora é o momento. Caiu dentro do Cruzeiro, na verdade. Me caiu essa ficha de que eu realmente precisava. O Cruzeiro é um ótimo lugar para tomar decisões. Ai, olha, maravilhoso. Eu falei, eu preciso viver isso de forma integral, porque a empresa, ela tem uma filosofia muito bacana, que é Deus, família e carreira. E a minha vida sempre foi carreira, carreira, carreira. Né? Apesar de eu ter princípios familiares fantásticos, os meus irmãos são todos unidos, a gente é muito apoiador, ajudador. O meu marido é fantástico, também ama trabalhar, ele tem 5 formações, trabalha em todas elas, também ama trabalhar, ama o que faz. E isso é muito legal quando você arranja pessoas que também têm sonhos tão grandes quanto os seus, né? Mas dentro do Cruzeiro eu falei, eu quero viver realmente a filosofia da empresa, que tem tudo a ver com a minha filosofia, que eu não conseguia colocar ela em prioridade. Aí foi quando você decidiu focar somente nessa área de vendas diretas. Exatamente. Hoje você na área de vendas diretas, você tem uma equipe de quantas meninas? A gente tem mais de 60 meninas. Mais de 60 meninas que você estimula, orienta, coordena. Sim. Você está completando 2013 6 anos. 6 anos. 6 anos nessa área. Isso. Tenho 3 como diretora de vendas e 6 no total. 6 no total. Para quem hoje está começando, Kelly, por uma área de vendas, principalmente na área de beleza, que hoje está muito em alta, o que você falaria para uma moça que está indecisa? Será que eu começo? Será que eu não vou para essa área? Eu acho que
você só aprende andar andando, Sim. né? Se você quer correr, então, o primeiro passo, engatinhar é o primeiro passo, né? Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Tem muita gente que fica, eu queria, faz. Você perde menos tempo fazendo do que pensando, né? Às vezes passam anos e anos e a pessoa não tenta. Então, a minha dica é, tente. O máximo que pode acontecer é você falar, não deu certo, né? E você tentar ali uma outra coisa. Mas se tem implantado no seu coração esse desejo e se você faz com empenho e dedicação, é muito difícil dar errado. A tendência é, ok, fui para uma área, seja ela qual for, desse jeito não deu certo, mas eu posso aprimorar e aí eu vou ter mais experiência e daí eu posso ir aprimorando isso, porque o meu pai plantou em mim a semente do empreendedorismo, mas eu queria o fixo, eu queria trabalhar, né, ali ter um garantido, eu achava legal você trabalhar para outras pessoas e sempre que eu compartilhava com meu pai tudo que eu estava fazendo, ele, filha, você precisa ter seu próprio negócio, ele nunca tinha felicidade, né, assim, ele sempre sabia que eu podia muito mais, então, Ele sabia mais do seu potencial do que você. Exatamente. Então, acho que todo mundo tem o direito de tentar. E tentar de verdade. É ir e fazer o básico, que o básico é sempre o tradicional. É fazer certinho, é cumprir, né, com o que você promete, procurar alguma coisa que você se identifique. Então, eu sempre tive um receio de, poxa, mas se eu abrir uma empresa, ainda mais que eu visitava empresários, pela empresa que eu trabalhei nesse meio tempo, eu visitava empresários e eu via que as pessoas eram processadas, eu via que as pessoas eram deixadas na mão. Você já sabia como funcionava. Exatamente. Isso eu sempre tive muito, poxa, eu, né, tenho o meu tempo para construir a minha história e vem alguém e tira isso de mim, né? Então eu sempre tinha um pouco de receio. E a empresa que eu escolhi, primeiro que eu me identifiquei pelo resultado que eu vi na minha pele, né? Foi por isso que eu entrei, né? Então essa questão do produto foi fundamental. Fundamental. Então hoje eu sou empresária, mas eu não tenho os riscos que um grande empresário tem, né? Eu tenho uma equipe e eu não tenho funcionários, né? Sim. Eu tenho uma equipe de mais de 60 mulheres e daí eu não tenho nenhum vínculo empregatício com elas. Eu sou a motivadora delas, eu sou a desenvolvedora de pessoas. Então você conseguiu encontrar um lugar que o risco fosse menor. Sim, fosse menor. O produto é de extrema qualidade, tem a garantia da empresa, então tudo é desenvolvido fora do país. O produto é importado, mas tem preço de produto nacional. Se der alguma reação na minha cliente, a empresa tem todo o respaldo. Então, não é a Kelly que vai ser processada. Exatamente. Eu sempre busquei estabilidade. E isso eu tenho. E o que é legal, no patamar que eu tô, que é de diretora de vendas, a gente tem mentores que nos auxiliam. Então, eu tenho pessoas que estão acima de mim que me direcionam. Sim. Tem a própria empresa que me direciona, mas eu tenho grupos, né, de diretoras também que a gente compartilha e a gente troca, porque o empresário, como eu disse, ele é muito solitário. E dentro Nesse dessa caso, empresa que eu tô... E você que gosta de gente. Exatamente. Kelly, eu quero entregar para você o nosso certificado. Todos os empresários que passam por aqui, os empreendedores também, recebem nosso certificado de inteligência empresarial. Muito obrigada, que lindo. Tá bom, minha querida. Se alguma moça... que estiver nos assistindo, homens, deve ter homens na área da beleza também. Sim, a empresa foi feita para mulheres, mas os homens são bem-vindos. São bem-vindos. Você deixaria um contato, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais? Tem o meu Instagram, que é Kellen Soares _, e tem o meu telefone também, que é 11 983 23 25 74. Kelly, quero agradecer, foi muito bom. Eu que agradeço. Conhecer aí um pouquinho mais desse seu trabalho. Eu gosto dessas histórias, conhecendo desde da sua raiz até chegar aqui. Agradeço pela tua participação e sua presença. Eu que agradeço, também trouxe um presente para você. Olha só, vou ganhar presente. E para sua esposa. Obrigado, pra vocês minha querida. Muito obrigado. Eu é bom agradeço. ganhar presente. Eu agradeço, então o meu também. Você que está aí nos assistindo, estamos finalizando mais um programa. Eu falei para você que nesses 30 minutos você ia aprender alguma coisa. Eu quero dizer para você, quero dar um destaque nas últimas frases que a Kelly disse para você. Tenta, é muito importante. Se você tem vontade, se você tem desejo, não deixe isso guardado no seu coração não. Experimenta, faça, mesmo que seja de repente paralelo. Vê a história da Kelly, ela ainda estava trabalhando e aí ela teve um contato com as vendas diretas, ela começou a fazer isso nas suas horas vagas, até que isso tornou tão grande, que ela deixou. Eu fiz isso, eu dava aulas
e abri a minha empresa. Chegou uma hora que eu tinha tantos clientes na minha empresa que eu tive que deixar de dar aulas. Então, é possível, mas você precisa tentar, tá bom? E nunca se esqueça, você precisa de coragem para isso, porque o teu sucesso vai ser do tamanho da sua coragem. Até semana que vem!